Hoje a gente vai fazer uma viagem de volta ao começo de tudo. Não para revisitar uma história antiga, mas para redescobrir as raízes da nossa identidade, do nosso propósito e daquela nossa necessidade mais fundamental, a de viver em comunidade. E tudo isso está contido num único capítulo, Gênesis 2. Então, vamos lá. Imagina um mundo antes de tudo que a gente conhece. Antes das cidades, das nações, de qualquer livro de história. Um mundo antes da queda, da dor. Sabe, daquela complexidade toda que hoje define tanto da nossa experiência? Pensa só, um lugar de pura simplicidade e inocência. E no centro de tudo isso, o ponto de partida mais humilde, mais fundamental que se pode imaginar, havia pó. E é justamente a partir daqui que uma história extraordinária começa a se formar. E essa é a grande ideia que vai guiar a nossa conversa hoje. A narrativa de Gênesis 2 nos apresenta não como um acaso do universo, mas como um ato intencional, um projeto cuidadoso que, olha, vale muito a pena a gente investigar de perto. Tá, mas como é que essa criação acontece exatamente? O texto não descreve um ato frio, distante. Pelo contrário, é um processo super íntimo, pessoal, que acontece em duas etapas bem distintas. Primeiro, a gente tem a moldagem. A palavra formou aqui carrega a ideia de um oleiro, um artesão com as mãos no barro. É uma criação de perto, íntima. E aí vem o sopro. Algo único acontece. Deus sopra o fôlego de vida e só então o homem se torna um ser vivente. E olha que incrível a consequência disso. Nós somos uma fusão do que é terreno com o que é celestial. Nosso corpo nos conecta à terra, ao pó, mas o nosso espírito, a nossa essência, nos conecta ao divino. A gente carrega em nós o pó da terra e o sopro do céu. Certo. Então, uma vez criado, qual era o propósito desse ser? Deus planta um jardim. Mas esse jardim não é só um cenário bonito, não. Ele é uma missão. O homem é colocado no jardim para o cultivar e o guardar. O detalhe aqui que muda tudo é o quando isso acontece. É antes de qualquer menção de pecado. Isso quer dizer que o trabalho, a vocação, não é uma maldição pós-queda. Faz parte do projeto original e perfeito de Deus. Nossa, isso redefine completamente o jeito que a gente pode enxergar o trabalho hoje. Não como um fardo, mas como uma expressão de propósito, uma dignidade. E junto com o propósito, vem um equilíbrio bem delicado. De um lado, uma liberdade imensa, simbolizada por todas as árvores do jardim. E do outro, uma única restrição, um só limite. Isso estabelece a base para um relacionamento de responsabilidade, onde a morte é apresentada como a consequência da quebra dessa confiança. E então, a narrativa introduz o primeiro problema em toda a criação. Pela primeira vez na história, algo é descrito como não bom. Pensa no peso dessa declaração. No mundo perfeito, com uma natureza exuberante e comunhão direta com Deus, ainda faltava algo essencial: a companhia humana. Isso nos diz algo muito profundo sobre como fomos projetados para viver em relacionamento. Vamos acompanhar como Deus resolve essa solidão. Primeiro, o homem nomeia os animais. Ele demonstra domínio, inteligência, mas percebe que nenhum deles é um parceiro idôneo, ou seja, que correspondesse a ele. Então, Deus intervém de uma forma única, um sono profundo e a criação da mulher a partir da costela do homem. E olha a simbologia disso. Não da cabeça, para dominar, nem dos pés, para ser pisada, mas do lado, para ser uma parceira igual. E a reação do homem é a primeira poesia da Bíblia, uma explosão de puro reconhecimento. Afinal, ele exclama, é como se dissesse, finalmente, a busca terminou, a solidão foi resolvida, ele encontrou alguém como ele. E a gente avança para o clímax dessa história, que estabelece o fundamento não apenas do primeiro vínculo humano, mas de toda a sociedade. O texto culmina nesse princípio revolucionário, tornando-se os dois uma só carne. E isso vai muito além da união física. É sobre a formação de uma nova entidade familiar, um novo nós, que se torna a unidade fundamental da sociedade. A base da comunidade não é um indivíduo, mas esse novo um. E essa unidade era caracterizada por uma transparência total. Estavam nus e não se envergonhavam, sem máscaras, sem medo, sem culpa. É um retrato da intimidade perfeita, uma vulnerabilidade completa sem qualquer tipo de vergonha. Então, o ponto crucial é este.
Gênesis 2 nos oferece um projeto fundamental para a condição humana. Nossa identidade é essa dupla natureza. Nossa missão é trabalhar com propósito. E o nosso chamado mais profundo é para o relacionamento. Do pó ao propósito, da solidão à comunhão. A mensagem final dessa história tão antiga é incrivelmente relevante. A criação humana não foi para meramente ocupar espaço, mas para ativamente refletir o Criador, cultivar o mundo ao redor e se conectar com os outros. E essa, no fim das contas, é a essência do que significa ser humano.